Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Há 10 anos acreditando e inovando. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Olá! O Porto e Negócios de hoje vai debater um tema que sempre gera muita discussão e dúvida. Vamos falar sobre cargas perigosas. Nossos convidados são Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e Sérgio Sukadolnik, vice-presidente da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, a ABTLP, e executivo de Negócios e Relações Institucionais do Grupo Cesário. Sérgio, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco para debater um tema que, como eu disse, sempre gera muita discussão e dúvida, mas que é extremamente relevante para a economia do nosso país. Seja bem-vindo. Perfeito, muito obrigado. Agradecer, Técio, você por me receber. Eu acho que a gente já está há bastante tempo no mercado, né? Então tem muito esclarecimento, muita dúvida que a gente pode elucidar para vocês. É um prazer estar com vocês aqui e espero aí responder as perguntas aí. Técio, obrigada mais uma vez por estar comigo em mais uma edição. Eu que agradeço o Sérgio ter aceito o nosso convite e ao nosso espectador. Sérgio, para a gente começar o Porto e Negócios de hoje, o que é, por definição, produto perigoso? Tá. Bom, no início da tua fala, eu já vou, se me permitir, desculpe, claro. Nathalie, mas carga perigosa é tudo aquilo que você vai transportar e pode pôr em perigo, né? Então, por exemplo, uma carga de algodão, ele não é um produto perigoso, ela é uma carga perigosa. O produto perigoso em si é aquele que é característica do produto, você não vai modificar isso de forma alguma. O perigo dele, por exemplo, um ácido, ele é corrosivo e essa corrosividade, independente do que você fizer, ele vai continuar tendo essa característica, né? Então, o produto perigoso tem essa especificação e ele é classificado pela ONU no mundo todo. Então, por exemplo, o hipoclorito de sódio, soda cáustica, o mesmo número que ele tem no Brasil, ele tem em todos os países do mundo, é igual. Existe, inclusive, um guia de procedimentos, né? A Biquim, ela tem um caderno Proquímica que traz todas as instruções principais aí no momento de um acidente, por exemplo, para os órgãos, organismos, né, que estão envolvidos conhecerem e saber lidar com esse tipo de produto. Então, por definição, o produto é considerado ou classificado como perigoso de acordo com essas instruções da ONU. Lá fora é conhecido como Orange Book. Ele traz, hoje está por volta de 3.500 produtos aproximadamente relacionados. Todos eles com características diferentes e tem, por exemplo, são 9 classes de riscos lá, começando do explosivo até o 9, que é produtos aí que não se classificam nas outras classes de risco, tipo gases inflamáveis, tóxicos, os próprios corrosivos, oxidantes. Então, cada um tem uma característica diferente e tem que ser manuseado também de forma diferente, né? Era exatamente essa a próxima pergunta. Perfeito. De acordo com a sua classificação de risco, existem características próprias para o seu manuseio, transporte e armazenamento? Sim, principalmente na área de transporte, você tem que ter um equipamento que ele não só seja seguro com relação a conter o produto durante o transporte, mas que ele também não tenha qualquer tipo de ação com relação ao produto, né? Por exemplo,
Um ácido clorídrico, ele é transportado em um tanque de aço carbono, mas internamente ele tem um revestimento em fibra de vidro, é uma resina de fibra de vidro. Porque o ácido clorídrico, em contato com o aço carbono, ele corrói e aí pode iniciar, inclusive, um problema de vazamento mais sério. Da mesma forma, por exemplo, o hipoclorito de sódio, ele tem também essa mesma características. Mas olha que interessante, né? Nós aprendemos aí com o decorrer do tempo que esse tipo de resina ele absorve parte do produto que está sendo transportado. Até uns 20 anos atrás, esse mesmo equipamento que transportava ácido clorídrico, você podia lavar e transportar o hipoclorito de sódio. Hoje já não. Não, porque exatamente nos estudos e análises que a gente fez, nós constatamos, né, que esse tipo de procedimento acelerava o processo, né, de envelhecimento da fibra e possibilitava, por exemplo, trincas, e aí o produto penetrava, atingia a área de aço carbono e dava vazamento. Então, hoje, praticamente não se ouve mais falar desse tipo de problema, que era a frequência algum tempo atrás. Então, essa é uma característica, né? Mas você tem também a parte econômica. Por exemplo, quando você transporta o clorogás, nós temos inclusive carretas, né, que servem lá de demonstração para treinamento na Universidade Corporativa do Grupo, que é de praticamente 1 polegada, e mais um revestimento externo em poliuretano para permitir também conter uma temperatura mais baixa dentro do tanque para fazer o transporte seguro. Bom, praticamente essa carreta é quase um tanque de guerra. Já tivemos acidentes aí com tombamento, e não houve sequer qualquer tipo de vazamento. Então, e isso no mundo todo é transportado dessa forma porque é um gás muito tóxico, mas transportado de maneira correta com esse tipo de tanque você não gera nenhum tipo de problema. Só que aí vem a área econômica, né? A gente está vendo muito acidente, por exemplo, com transporte de combustíveis, principalmente etanol. Sim. A ABTLP, ela participa de uma comissão de análise e estudo de acidentes aqui no estado de São Paulo. E o que a gente tem visto com mais frequência é acidente com o bitrem e o treminhão, né, caminhões aí de 7 e 9 eixos, transportando o etanol. Por quê? O movimento e a frequência com que se transporta é muito grande e você precisa baixar o custo, né, para nós, consumidores, também sermos beneficiados aí, né, em contrapartida. Mas o que isso acarreta? Cada vez mais você tem que deixar os equipamentos com uma tara menor. Isso é, o peso do equipamento tem que ser menor para você poder transportar mais produto. Mais produto, com segurança. Com segurança. Mas, por que eu falo economicamente? Não, antigamente você transportava veículos aí com 25 mil litros, hoje são 50 mil litros. Praticamente o dobro, transportando com um motorista só. Aliás, isso é até a causa também, nós só não estamos com falta mais de motoristas porque nós aumentamos o tamanho dos equipamentos, né? Também. Mas, num tombamento, ele é muito mais crítico, né? Normalmente você tem perda do produto por conta das características desses equipamentos. Então, perda de produto e muitas vezes reflexos, né? Contaminação de solo também. Contaminação de solo, nós vimos já num acidente recente, aí, acho que foi na BR-040, um veículo, ele ele tombou, houve o vazamento do produto, pegou fogo e os veículos que estavam próximos também foram atingidos. A gente tem notícia do motorista faleceu e 4 pessoas, né, que eram ocupantes dos outros veículos também faleceram em função disso. Então tem as consequências que às vezes são gravíssimas também, né? Nesse sentido, quando a gente pensa, por exemplo, no transporte hidroviário para esse tipo de carga, e nós temos o projeto BR do Mar, fala-se muito sobre cabotagem no Brasil, né, com grande possibilidade de exploração, mas ainda muito pouco explorado. O transporte por hidrovia, através da cabotagem, pode ser uma saída para minimizar esse tipo de problema?
Na verdade, o Brasil precisa operar em todos os modais, né? Tem um transporte que, para mim, eu considero um dos mais seguros também, é o dutoviário. E a gente tem já até alguns exemplos aqui, subindo a Serra do Mar, você tem as tubulações que levam combustíveis lá para o Planalto também, né? Mas a gente precisa explorar e tem falta dessa infraestrutura. Nós somos carentes aqui de ferrovias também, né? Eu acho que mais do que cabotagem e hidrovia, a ferrovia, né, seria uma opção mais viável economicamente também para o transporte. Isso é porque, se a gente considerar a malha hidroviária brasileira, tirando aqui no sul, você tem a Tietê-Paraná. Sim. E a hidrovia do Rio Grande do Sul, né, conecta Pelotas, Porto Alegre, que é muito pequena, né, e o mercado consumidor também é pequeno. Grande parte do sistema hidroviário está no norte do país, né, norte e norte. Quando a gente fala do transporte ferroviário, é que ele tem uma capilaridade maior, que pode atingir o resto do Brasil com equidade, né? Então, no final, nós estamos falando de multimodalidade. Então, onde se aplica a hidrovia, você usa a hidrovia. Onde se aplica a ferrovia, você usa a ferrovia. Tudo com objetivo comum, né? Que é você reduzir o transporte rodoviário e usar o rodoviário só naquele last mile, nas curtas distâncias. Aí é um equilíbrio da matriz. É inverter a lógica, né? Porque hoje a gente é quase que 100% dependente do modal rodoviário. A gente fez essa escolha, a gente já falou aqui muito disso. Em momentos como o que a gente vive hoje para a discussão de ESG, por exemplo, de uma logística mais sustentável, ambientalmente sustentável, esse momento que a gente vive é um momento em que não dá para fechar os olhos sobre a necessidade da intermodalidade deixar de ser teoria e se tornar prática. Sim, e somado a isso, você tem aceleradores, né? A soja, por exemplo, ainda vem, boa parte vem no ferroviário, mas ainda vem boa parte no rodoviário do extremo oeste. Quando a gente fala de acelerador, produto perigoso, se tivesse uma atenção melhor no ferroviário, com certeza teria menos acidentes. Só que é engraçado, né? Porque o próprio operador ferroviário não gosta muito dessa carga no trilho. Até porque quando tem um acidente na ferrovia, ele é um acidente de magnitude maior do que numa rodovia, né? No fim, criar os padrões e os controles de qualidade... Você consegue mitigar os riscos. Exato. E a Cesárea, ela tem uma experiência já de longo prazo no transporte de carga perigosa, é referência no mercado. E, obviamente, essas práticas, essa evolução da engenharia no transporte, foram criadas a partir de acidentes, né? Aliás, qualquer coisa no mundo. Exato. Né? A partir do acidente, você muda um parâmetro, muda uma prática, cria uma nova norma e vai adequando esse mercado a buscar a excelência na segurança. Do ponto de vista, se a gente fizer uma comparação com relação a outros países do mundo, Sérgio, como é que o Brasil ele se comporta, justamente pegando o gancho do que o Técio falou, com a evolução da engenharia, como é que o Brasil está hoje do ponto de vista de segurança no transporte de cargas, produtos perigosos? Deixa eu só voltar um segundo atrás. O Técio falou muito bem com relação ao transporte hidroviário, né? E no Brasil temos uma característica que não foi observada e nos outros países sim. Quando você constrói uma hidrelétrica, normalmente você já coloca um sistema de eclusa para você facilitar o transporte. Sim. O Brasil isso não foi pensado. Então hoje, em São Paulo, a gente poderia ter mais vias navegáveis transportando dessa forma se já tivesse sido pensado. Então, acho que é uma coisa importante, não alerta para o governo, quando tiver, eu acho difícil a gente ter novas hidrelétricas, né? Mas se tiver, por favor, né? Pensem nas esclusas também, para não interromper o transporte que é altamente, economicamente, muito melhor, né, do que os outros modais. Em termos de gases do efeito estufa, ambiental, seria melhor. No caso de você fazer um transporte multimodal, acho que a primeira coisa que vem para mim de necessidade, que os outros países, principalmente a Europa, têm, nós não temos, é o transporte em container e isotanque. Porque você não manuseia o produto,
esses equipamentos eles são mais seguros da parte de estrutura do que uma carreta, por exemplo, tanque. Ele tem uma estrutura, a gente tem dados estatísticos já com acidentes com tanques diferentes dos isotanques e containers. Os containers e isotanques, normalmente, eles não acarretam aí vazamento, perda de produto. Os tanques já têm uma característica diferente. Embora eles transportem mais, mas do ponto de vista de segurança, os containers e isotanques são melhores, são mais seguros. E para você fazer o transporte intermodal, é absolutamente indispensável você ter o container, porque você faz realmente uma operação mais rápida e mais segura. Então, você imaginando, você tira de uma indústria, né? Põe em cima de um caminhão, Sim. leva até a ferrovia, Sim. da ferrovia você põe numa balsa. Sim. Aliás, nós temos transporte, a gente faz esse transporte via cabotagem, por exemplo, daqui de Santos para Manaus, que, falando nisso, está tendo um grave problema agora, né? Ninguém pensava, né? Mas o rio Amazonas secando, né? Não está secando, é exagero, né? Mas ele está num período de nível baixo, né? Que não permite os navios chegarem até lá. Então, a gente tem que ter alternativas no meio do caminho. Então, por que eu falei isso? Hoje, com essas mudanças que a gente tem muito rápidas, você deveria ter outros tipos de modais também integrados e à disposição. Então, exemplo, né? Se eu quero transportar qualquer produto via rodovia, eu consigo de maneira imediata. Sim. Não tem dificuldade nenhuma. Nos outros modais? Eu não tenho como colocar um trilho, né, de um dia para o outro e colocar lá. E mesmo que tivesse, eu não tenho como colocar a minha locomotiva para transportar Sim. naquela linha, na férrea. O caminhão é diferente, né? Eu compro o caminhão, põe na estrada, não tem problema. Cabotagem ainda é um pouco até mais fácil também, você aluga um espaço no navio, né? E você consegue também ter essa facilidade. Então, acho que a gente deve passar e copiar um pouquinho os modelos que a gente tem, tanto na Europa como nos Estados Unidos, com referência a esse modal. Para mim, exemplo melhor, na Europa, você tem os 3 modais concorrendo lado a lado, né? Você tem a hidrovia, tem a ferrovia e a rodovia. E aí escolhe-se aquele que tem menor benefício, ou maior benefício econômico, né? Isso é menor custo. No caso do Brasil, por que a ferrovia escolhe, né, esses transportes de grãos e principalmente fertilizantes, né? E minério também, né? Então, é uma parte muito importante. Primeiro, frequência e segundo, quantidade. Então, você tem grandes volumes e a ferrovia, como o Tércio falou, não consegue atender nem esses que são de fácil manuseio, né? Que é, por exemplo, aí os grãos, né? E fertilizantes, né? De modo geral. Então, quanto mais aí chegar na indústria química, né? É um anseio. Nas reuniões que a gente tem com o pessoal da Biquim, a Cesare participa lá das comissões, né? Que existem dentro da Biquim, da Biclor, todo o segmento que envolve produto perigoso, para tentar achar soluções melhores, né? Para esse tipo de atividade nossa de logística. Mas, infelizmente, você acaba esbarrando exatamente, você não tem essa oferta de outros modais. Então, seria muito melhor, mais eficiente. O Tércio também falou muito sobre isso, a gente fala da última milha, né? Sim. O navio não vai entregar no supermercado e muito menos o trem no posto de combustível, né? Não tem como se fazer isso ainda também. Por outro lado, uma outra questão também bom, vamos mudar a matriz energética. Eu também acho que antes de tudo isso, passa exatamente por você explorar melhor os modais. Claro, né? Sem dúvida. Para você depois pensar numa troca de energia. É necessário fazer a intermodalidade na prática para depois dar um segundo passo quando a gente fala de transição energética. Até porque equalizando de maneira correta o que vai por cada modal, fica mais fácil fazer esse raio-x. A gente faz um rápido intervalo e volta já. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país.
com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração, que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship-to-Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil, com um terminal em Santos. Olá, tudo bem? Utilizar novas tecnologias para impulsionar a produtividade dentro de terminais portuários. Essa tem sido a estratégia da Modal GR. A empresa que carrega a inovação em seu DNA atua dentro do mercado de portos e logística, desenvolvendo soluções tecnológicas que ajudam a modernizar toda a operação portuária e vencer os grandes desafios de espaço e tempo entre as atividades. Com o uso estratégico de inteligência artificial, ciência de dados, RPA, automações de processos e do desenvolvimento de softwares personalizados pela Modal GR, os processos portuários são alavancados e ganham ainda mais eficiência, otimização e rentabilidade. A empresa acredita que a conectividade digital dos portos não é apenas uma grande oportunidade de fomentar o desempenho do setor, mas também de criar um cenário promissor para o comércio internacional. Esse foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. E estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe Casimiro Tesso, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e Sérgio Sukadolnik, vice-presidente da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, a ABTLP, e executivo de Negócios e Relações Institucionais do Grupo Cesare. Falamos sobre cargas perigosas. Sérgio, no primeiro bloco, você falou da experiência que é uma realidade na Europa com relação a transportes com contêineres e isotanques. O que falta no Brasil para que isso se torne uma realidade? Eu diria que o investimento aí na infraestrutura nos modais, principalmente ferrovia e hidrovia também. Cabotagem a gente tem já, a partir do ano passado, né, a gente já teve alguma alteração com relação à BR do Mar. A gente já está vendo aí também empresas, né, investindo em mais navios, então eu acho que isso aí passa por um ajuste agora também, né? Mas, como eu falava também, né, você tem problemas sérios aí também com relação
a própria navegabilidade, né, desses equipamentos. Você tem locais aí com calado inferior, muito curto, você né? não transporta grandes volumes, então tem alguns impedimentos ainda para serem resolvidos. Mas acho que na parte de cabotagem, acho que nós temos uma estrada oceânica aí, né? Enorme para ser percorrida, e eu acho que é uma questão de demanda. Quando você tem uma demanda maior, sempre tem alguém interessado em participar, oferecer o serviço, né? Então, acho que vai muito de oferta e procura nesse segmento. Com a escalada que a gente está vendo, tanto de preço aí de combustível, né, principalmente o óleo diesel, e agora até também com essa nova lei de motorista, né, também, eu acho que depois a gente pode explorar um pouco mais isso, acaba tornando o custo de viagens longas muito maior. Muito maior. Então, é até natural que siga esse caminho de usar mais ferrovias e cabotagem. O impedimento, eu acho que também é um processo aí de oferta e procura, né? A gente tem facilidade, o próprio Grupo Cesare tem uma área específica para locação, por exemplo, de contêiner, isotanque. É óbvio que cada produto tem uma especificação diferente, são equipamentos diferentes, né? Mesmo dentro dessa área de isotanque, por exemplo, você tem veículos que podem ser aquecidos ou podem ser resfriados, podem ser inclusive com revestimento interno para outros produtos, volumes diferentes também. Então, por conta até de um outro detalhe que eu também não falei, de produto perigoso, entendendo-se, né, que a água, por exemplo, ela tem uma densidade de 1 para 1. Se você pega, por exemplo, a soda cáustica, ela tem 1,5 quilos por litro. Então, é óbvio que se você colocar a mesma quantidade, você vai ter problema com excesso de peso. Então, tudo isso precisa ser levado em conta no momento que você está planejando um transporte também, né? A facilidade do container, que é usado no mundo todo, e aí entra o container tanque também, né? É melhor em função de você não precisa, por exemplo, criar um tanque de abastecimento. Você pode deixar o isotanque no local para consumo. Você evita um manuseio desse produto. O risco diminui sobremaneira, né? Exato. Então, é uma característica que lá fora já existe, né, e a gente está incorporando isso aqui no nosso dia a dia. Nós temos diversas empresas, clientes aí da Cesare, que já utilizam esse sistema. Nós, inclusive, também já temos internamente uma descontaminação desses equipamentos. Nós somos, inclusive, registrados no Inmetro para fazer esse tipo de serviço. Como que é o processo de descontaminação, Sérgio? De novo, cada produto vai ter uma característica diferente. E nós, até por questão de segurança, agora recentemente desenvolvemos um equipamento que o operador não precisa entrar dentro do tanque. Então, mas você pode fazer com o solvente universal, né, que é a água, mas você pode usar o solvente também para, de repente, remover uma resina. Você tem todo um processo, um cuidado de captar esse resíduo de limpeza, né, de descontaminação, fazer uma destinação correta. Nós somos também signatários e somos certificados tanto pelo Inmetro como pelo programa SASMAC Estação de Limpeza, que é um programa da Biquim que qualifica o sistema de gestão das empresas que fazem esse tipo de serviço. Então, cada um requer um tratamento diferente e muito específico para cada produto. Envolve risco também, daí inclusive a necessidade de você ter treinamento constante. Aliás, a Cesare é uma das poucas empresas, né, que desenvolveu uma universidade corporativa para justamente para qualificar. Isso, exatamente. Então, nós temos frequência de treinamentos nessa área. Aliás, semana passada nós recebemos lá o pessoal do Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiro de Franco da Rocha, para passar para eles alguma característica, por exemplo, dos tanques e dos cilindros que transportam cloro gás. Eles aprenderam, né, o que é o produto, como manusear, que tipo de equipamento ele usa para proteção, né, dele mesmo e das pessoas que estão em volta.
aprenderam também, por exemplo, a colocar os kits, né, também de proteção nos cilindros e nas carretas para uma eventual emergência ele saber como lidar com essa questão. Não é só qualificar quem é o colaborador da Cesare, mas oferecer a oportunidade de qualificação para todos os players, vamos dizer assim, que estão em contato ou podem estar em contato com produtos perigosos. Perfeito. Principalmente, a gente sabe disso, né, Natalia? Quem chega primeiro no local é o Corpo de Bombeiros. Exatamente. Então, o que nós pensamos foi exatamente, se eu conseguir, né, dar um treinamento adequado, não só para ele, mas para os operadores também. Aqui em São Paulo já fizemos também cursos, no Rio de Janeiro também, para os operadores que manuseiam esse tipo de produto. Então, você precisa conhecer muito a fundo. Quando você conhece, você atua de forma diferente. Sem dúvida. Então, essa consciência de como lidar com o perigo que é inerente ao produto, né, químico perigoso, é muito importante para você saber lidar com essas situações, né? Então, no caso da descontaminação, os operadores nossos passam também por esse tipo de treinamento e existe sempre uma reciclagem, eles fazem aprimoramentos, a gente vive também desenvolvendo técnicas mais eficientes de segurança. Nós temos câmeras instaladas também, até para... A tecnologia, nesse sentido, é uma grande aliada. Muitíssimo aliada, né? Porque você imagina, quando uma pessoa entra dentro de um equipamento, de um volume fechado, ele está exposto ao produto que está dentro dele. Sim. Então, você imagina você entrar com uma roupa do nível A, explicando, né? Acho que o pior produto, você tem que utilizar aquele equipamento que protege tanto o teu corpo como as vias respiratórias. Sim. Então, ele trabalha com ar mandado ou com cilindro de oxigênio para entrar dentro daquele ambiente. Mas você está num ambiente confinado. Se você tiver qualquer tipo de problema, fica difícil fazer um resgate da pessoa que está lá, mesmo ela estando com tudo paramentado. Ele pode ter uma vertigem, um mal súbito, algum tipo de problema. Então, nós desenvolvemos exatamente essa tecnologia, junto com os parceiros aí, né, também de automação, para você evitar esse tipo de contato. Então, hoje, quase que 80% de tudo que você faz de descontaminação já é dessa maneira. Então, você eliminou o risco, né? Então, voltando, como é que você lida com um produto perigoso, né? Tem um programa que eu participei que chama Visão Zero, que traz muita a noção de você eliminar o acidente fatal em rodovias, no trânsito de modo geral. Então, o que se sabe, né? Por exemplo, dando só um exemplo básico, quando dois veículos se chocam frontalmente a 80 km por hora, existe fatalidade. Sim. Então, como é que você pode evitar isso? Bom, primeiro, evitar que o veículo faça uma ultrapassagem em local indevido, local perigoso. Lá na Suécia, eles colocaram barreiras físicas. Então, além de você ter as duas linhas... Você obrigatoriamente diminui o limite de velocidade. Porque você não vai poder ultrapassar. Então, parece coisa boba, né? Mas é um exemplo. Preserva a vida, sem dúvida nenhuma. Um outro exemplo também, a gente ainda vê isso aqui no Brasil algumas vezes. Você tem uma rodovia, você põe um ponto de ônibus no local e depois a 800, 1000 metros você põe a passarela. Sim. Não é muito mais lógico você colocar o ponto de ônibus debaixo da passarela? Exato, até para que a pessoa utilize as passarelas. Não deixe de utilizar a passarela e queira atravessar na rodovia, né? Exato, então são algumas soluções e transferindo isso, né, para a nossa área, isso que é importante. Bom, eu não vou poder acabar com os acidentes porque nós somos humanos e o ser humano vai errar de alguma forma. Então, mas se eu tratar aquele fatal, para que ele não aconteça, eliminar aquele risco, né, de trabalhar com produtos perigosos de forma errada, então eu vou estar salvando vidas e essa é a principal preocupação. Então, o que nós podemos fazer aí para eliminar qualquer tipo de risco, né, que cause uma fatalidade, acho que é a prioridade. O restante, infelizmente, né, nós vamos continuar com problemas, né? A gente não quer, então você busca sempre aí como identifica uma ação
E busca uma solução. E busca uma solução possível para eliminar o problema. É sempre na vida, de forma geral, tanto no trânsito Sim. como exemplo, como no manuseio de produtos perigosos, é a mesma forma. Aliás, lembrando até, né, quando começou o processo de pandemia, nós tivemos muitas reuniões lá com o pessoal da Biquim, da Biclor. Poxa, como é que nós vamos fazer? Né? E nós achamos até estranho essas colocações, porque nós, os motoristas nossos, já estão habituados a usar os EPIs, né? E o EPI era tão mais fácil, era só colocar máscara, né? Mas nós estávamos acostumados a usar coisa muito mais complicada. Sem dúvida. E nós tínhamos que continuar operando, né? O Brasil precisava continuar. Sem dúvida. Você imagina se não tivesse combustível, né? Então os motoristas continuaram fazendo o trabalho normal, né? Tem até um vídeo também bem interessante na internet, né? Pararam, entrevistaram um motorista, né? E perguntaram, bom, está todo mundo aí meio, né, se escondendo, vocês têm que continuar trabalhando, o que você acha disso, né? E ele falou com a maior naturalidade no mundo, né? Eu falei, bom, você lembra daquela banda do Titanic, né? Que ficou com o navio afundando e tal? Foi até o final. Nós somos assim, nós vamos até o final. Até porque a gente já falou aqui também, se teve um setor que não parou ao longo da pandemia, foi o portuário e o de transporte. A gente faz mais um rápido intervalo e volta já. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Somos a Modal GR, uma empresa de tecnologia focada em inovação e resultados. Dia a dia rompemos limites, alcançando novos mercados e trazendo soluções inovadoras para os nossos clientes. Desenvolvemos softwares, aplicativos, gerenciamos programas e automatizamos processos, com um time que é apaixonado por tecnologia. Seja impactado por nossas soluções. Modal GR. A entrega de resultados está no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração, que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship-to-Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil, com um terminal em Santos. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Abrimos o terceiro bloco com o Angelino Caputo e o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal. Vocês sabem o que é um recinto alfandegado? São áreas demarcadas pela autoridade aduaneira competente, que aqui no Brasil é a Receita Federal do Brasil, para que nelas possam ocorrer, sob controle aduaneiro, a movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, bagagem de viajantes internacionais ou remessas postais. Assim, conseguir um alfandegamento de uma área significa obter uma autorização especial da Receita Federal para que ali possa ocorrer o estacionamento ou passagem de veículos procedentes do exterior ou a ele destinado. Esses veículos podem ser navios, aviões, caminhões, trens ou qualquer outro capaz de transportar mercadorias ou passageiros entre as fronteiras do país. Nos recintos alfandegados também ocorre o embarque, desembarque ou trânsito de viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados. Obter um alfandegamento não é uma tarefa fácil. Essas áreas têm que atender a uma série de requisitos técnicos e de segurança, como a instalação de câmeras, de equipamentos de raio-x, sistemas automatizados de controle aduaneiro e até a separação de áreas físicas para atividades específicas. Tudo ali, definido detalhadamente na Portaria Receita Federal do Brasil número 143 de 2022 e também numa série de outros normativos editados pela COANA, que é a Coordenação Nacional das Aduanas, mas o controle aduaneiro da Receita Federal não ocorre apenas em áreas alfandegadas. Os REDEX, por exemplo, são recintos especiais para despacho aduaneiro de exportação. O que significa isso? Que as atividades de exportação também precisam de um certo controle da Receita Federal, mas não tão rigoroso como o controle existente nas importações. Assim, os REDEX não precisam cumprir todas as regras do alfandegamento. Quer dizer, então, que todo recinto alfandegado é um recinto aduaneiro, mas nem todo recinto aduaneiro é alfandegado, já que o controle aduaneiro é aquele feito no trânsito internacional de mercadorias e passageiros pelas nossas fronteiras marítimas, aéreas e terrestres. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo, e voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e Sérgio Sukadolnik, vice-presidente da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos e executivo de Negócios e Relações Institucionais do Grupo Cesare. Sérgio, eu quero abrir esse último bloco, essa nossa última etapa, esclarecendo para os nossos telespectadores quais são os produtos perigosos que existem hoje no Porto e quais a Cesare opera. Bom, a Cesare é um operador portuário, está ali próximo ao Saboá, né? Basicamente a gente trabalha ali com sulfato e fertilizantes de modo geral. Barrilha também, né? São produtos de granel sólido e perigosos também, né? Na sua concepção. Dali a gente traz ou leva muita coisa também para os nossos armazéns em Cubatão. Então nós temos uma conexão, inclusive ferroviária, mas recebemos também com os veículos, né, que fazem o vir aqui, né, que a gente conhece bem também. Aliás, falando neles, né, eu começaria por atualizar esses veículos também para a gente Sim. ter um menor índice aí também de gases de efeito estufa, né? Então, acho que a gente tem bastante distância aí também entre os veículos ideais e o que os operam aqui no Porto também. Mas a Cesare, ela hoje tem por volta de 1.200.000 toneladas de fertilizantes nos armazéns nossos lá em Cubatão. É importante ressaltar, né, que nós temos uma malha ferroviária muito importante. Hoje, praticamente 50% do fertilizante que está aqui na Baixada Santista está concentrado lá no nosso grupo também. Então, a maior movimentação de produtos que nós temos é exatamente nesse tipo, né? Fertilizantes, adubos, produtos químicos de modo geral, enxofre também é uma carga, movimentamos bastante, mas temos armazéns lá também em Cubatão de granel líquido de produtos Sim. perigosos. Aí, ácido sulfúrico, soda cáustica, hipoclorito de sódio, ácido flúor silícico, é uma gama muito grande. E também temos alguma coisa que chega, tem muita coisa hoje, infelizmente a indústria química nacional,
ela está perdendo muita competitividade. Então, nós estamos recebendo muito produto químico também em container e isotanques. Então, e que são destinados também muita coisa, produto acabado, já produto pronto para o uso, né, da indústria química. Então, diversas indústrias aí, no decorrer aí dessas 2 últimas décadas perderam competitividade em função das indústrias aí, principalmente produtos chineses, né, americanos. Eles têm um custo de produção de produtos inferior ao Brasil. Fora isso, você tem, óbvio, também um problema de logística, como a gente já falou. Sim. E isso acaba encarecendo também o produto final, né? Então, o Brasil é muito bom na produção de alimentos, e isso, de certa forma, é bom, porque a cadeia de logística toda, ela sempre trabalha com custo menor quando você tem a ida carregada e a volta carregada também. Sem dúvida. Quando você tem qualquer operação que não tem 100% de aproveitamento, 100% de aproveitamento, ele acaba ficando muito maior. Então, o Brasil é importador de fertilizantes, a maior parte deles é produto perigoso. Sim. É classificado, né, como produto perigoso, é um grande volume, mas não é, de certa forma, também tão ruim para nós, né, por conta exatamente dessa troca logística que você tem. Então, você possibilita custos menores, tanto para a exportação. Nossa, olha que interessante, né? Nós exportamos os grãos e importamos fertilizantes. Só que quando você faz essa movimentação de logística, você está facilitando a exportação também. Sim. Então, e o Brasil dificilmente vai se tornar não importador de fertilizantes também. Primeiro, pelo custo de fabricação desses insumos lá fora ser menor e em grande quantidade. E o Brasil também não é... Normalmente as coisas funcionam meio assim, né? Nós temos uma área de agricultura e uma vasta extensão. Nós temos água, nós temos tudo propício para a agricultura, mas não temos uma área de fertilizantes muito avançada. Então, Técio, a gente falou ao longo do programa, e quando eu abri essa edição, eu falei que falar de cargas perigosas gera muita dúvida e muita discussão. Mas a gente também disse que trata-se de um segmento extremamente importante e representativo para o país, para a economia do país. Acho que o ponto crucial que a gente destaca é necessário operar carga perigosa, né? Então, não é porque a carga é perigosa que ela não é útil, né? O Sérgio trouxe para a gente exemplos aqui. Boa parte desses produtos são usados em ambiente hospitalar, são usados em ambiente industrial para produzir outros bens acabados para o mercado. Então, toda vez que a gente senta numa cadeira, né, e eu aprendi hoje que eu não sabia que algodão era carga perigosa. Então, você está vestindo um produto que é considerado carga perigosa. E, obviamente, o algodão é perigoso porque ele é altamente inflamável. Sim. Né? Então, o cuidado do manuseio da carga é muito importante. Como a celulose também. Exatamente. Né? Então, o grande ponto é desmitificar a carga perigosa como algo que... ruim, né? E trabalhar com a gestão de riscos, com controle de qualidade, qualificação, planos de contingência, ou seja... planejamento do ponto de vista da logística integrada. Tudo isso somado, você consegue administrar e diminuir o risco de acidente, né? Que é o que a gente não quer que aconteça no porto. Tenho 2 perguntas que eu vou tentar fazer em uma só. O PDZ, ele tem em um dos seus capítulos a questão da clusterização. Operar áreas clusterizadas diminui, mitiga e aumenta o tempo-resposta em casos de acidentes ou incidentes. E ano passado o IBAMA realizou a Operação Relíqua dentro dos terminais portuários. Na sua opinião, qual o grande legado da Relíqua? Primeiro, mudança de procedimento, né? Então, acho que todos os terminais que foram fiscalizados pela Relíqua mudaram seus padrões de controle da carga, de manuseio da carga e os procedimentos.
Tá? A Maria Angélica veio aqui no programa, né? Ela deu o exemplo da operação. Um ponto importante é que a operação que foi criada aqui em Santos, ela foi usada como parâmetro para o resto do país. Então, a partir da segunda operação, agentes de outros portos vieram para Santos para acompanhar a operação e levar para esses portos. E mais ainda. É uma padronização de procedimento, inclusive, exato. Né? E, inclusive, na origem da carga também houve esse aprendizado. Então, quando a gente fala, por exemplo, no nitrogenado, né, que é uma carga que, em contato com matéria orgânica, ele tem potencial explosivo, na origem também tem esse problema. Então, a gente exportou esses controles. Então, é um orgulho do Brasil de criar essa mudança de paradigma. Com relação à clusterização, você foca os instrumentos de resposta nos lugares do porto onde tem a presença da carga perigosa. Então, vou dar o exemplo aqui. Quando a gente coloca o cluster da celulose, ali é para operar celulose. Né? Dentro do terminal de container, por exemplo, você tem um lote, né, uma quadra do terminal de container que é para carga perigosa. No jargão do setor portuário, a gente chama de carga IMO. Essas cargas, elas são separadas das demais, primeiro porque ali você tem uma atenção especial. Sim. E entre elas são separadas. Então, dois tipos de produtos que entre si podem reagir, eles devem ficar separados. Então, esse controle já vem sendo feito, inclusive com a atuação do bombeiro, e o Corpo de Bombeiro ter acesso ao banco de dados da localização da carga, respeitados a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não preciso saber quem é o dono da carga, quanto custou a carga, mas eu preciso saber a natureza e o grupo de risco daquela carga. Mas isso, por exemplo, não aconteceu lá no Líbano, quando teve aquela explosão horrorosa em Beirute, né, onde a carga estava esquecida, mal acondicionada, com problemas de armazenamento. E dizem as más línguas ainda que ali teve um quê de ação intencional na explosão, né? Mas a Interpol está aí para fazer as investigações. O grande ponto o Porto de Santos vem melhorando cada vez mais as suas práticas, os seus planos de controle, e a clusterização ela veio para colaborar na questão do planejamento da localização dos terminais. Então, tudo isso são ações de planejamento que conversam com a operação, né? E o mais importante é processo contínuo de treinamento, de padronização, de planos de contingência, tudo isso conversa com a boa gestão, né? E poder operar carga perigosa sem medo, né? Sem receio, sem desconfiança, né? De que o porto vai fragilizar a sua operação em função dessa operação. Aliás, a Relíqua deixou bem claro que o Porto de Santos é um ambiente extremamente seguro, né? Justamente para acabar com qualquer tipo de discurso alarmista, né, que o Porto de Santos ou no Porto de Santos existem bombas relógio. Esse foi um objetivo aqui do Porto e Negócios de hoje, dizer que a carga perigosa, o produto perigoso, ele existe, e ele existe porque ele é matéria-prima muitas vezes para produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, não é porque ele está no Porto de Santos que ele oferece algum risco. Ele ofereceria risco se os operadores não tivessem a atenção necessária com relação a planos de contingência, qualificação, cuidado com armazenamento, transporte e manipulação desses produtos. O Porto Negócios de hoje termina agora. Sérgio, eu queria muito te agradecer pela participação, deixar aqui o espaço aberto para que a gente volte a falar sobre o tema, né, que é vasto. É uma discussão que eu volto a dizer, extremamente importante para que a gente esclareça a comunidade. Eu acho que esse é o propósito do Porto e Negócios. Muito obrigada. Eu que agradeço a recepção e fico à disposição. Acho que é um assunto que eu gosto bastante. A gente frequentamos, né, vários ambientes aí que tratam exatamente do que o Tércio falou. O que você pode fazer para não correr risco, né? Acho que esse é o objetivo principal. Porque o produto está aí. Ele é usado em tudo na nossa vida, nós dependemos dele, é impossível imaginar a nossa vida sem os produtos químicos, então temos que tomar as medidas aí preventivas e fico à disposição de vocês aí sempre que precisarem.
Técio, obrigada. Eu costumo disse isso aqui no intervalo, que cada Porto Negócios que eu participo é uma espécie de aula de pós-graduação que eu tenho a oportunidade de absorver. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço ao Sérgio por ter aceito o nosso convite e ao nosso espectador, que é fundamental para o sucesso do nosso programa. Sem dúvida nenhuma. O Porto Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira com um programa inédito a partir das 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Há 10 anos acreditando e inovando. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.